O Antigo Egito é uma nação fascinante que atrai todas as outras nações, todos os outros povos, onde existe muito mistério, curiosidade, mas principalmente mistério. Existe um grande debate a respeito da aparência física. Qual seria a cor de pele dos antigos egípcios? Qual seria a sua etnia? Eles seriam brancos, eles seriam negros, eles seriam amarelos ou eles seriam pardos? Você já se fez essa pergunta? Ao longo do tempo, muitos e muitos se fazem essa pergunta, porém, poucos são aqueles que dão uma resposta plausível a realmente qual seria a aparência dos antigos egípcios. É sobre esse assunto que eu irei tratar com vocês, onde eu irei falar qual era a aparência física dos antigos egípcios para todos vocês. Conhecida pelas suas pirâmides, pelas múmias e por várias outras coisas, a nação do Antigo Egito ela desperta muito fascínio dos outros povos por conta de seus mistérios e mais mistérios que invadem os corações das pessoas que são curiosas das antiguidades. Mas uma coisa que chama muita atenção dos antigos egípcios, algo que chama muita atenção na pessoa deles, é a respeito de sua etnia. Quais seriam os seus traços étnicos? Eles seriam um povo negro ou eles seriam um povo branco? Existe essa grande disputa há muito e muito tempo já, onde vários e vários filmes retratam os antigos egípcios como pessoas brancas. E será que isso condiz com a arqueologia? Isso condiz com os achados arqueológicos? E o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Os antigos egípcios, qual era a sua aparência? Qual era a sua cor? Primeiramente, com a Bíblia, com as escrituras sagradas e com as tradições rabínicas, judaicas, árabes, pré-islâmicas, eu irei falar a respeito qual seria a etnia dos antigos egípcios, qual era a sua cor. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 10, na descendência de Cã, vai declarar que o pai do Egito era Mitzraim. Mitzraim foi o primeiro egípcio ancestral de todos os povos egípcios, de todo o povo egípcio em si. E Mitzraim, ele era filho de Cã. E Cã foi quem deu origem aos povos africanos, exatamente. Os povos africanos vieram todos em si da descendência de Cã. E Mitzraim, que era filho de Cã e, portanto, neto de Noé, Mitzraim, pai do Egito, era neto de Noé. Só para vocês verem o tanto que o Antigo Egito é uma nação antiguíssima, muito, mas muito antiga. Uma curiosidade muito grande que os egípcios antigos eles eram descendentes de Cã, do seu filho Mizraim. Eles eram descendentes de Mizraim, que era filho de Cã, é que na própria língua egípcia, quando vai denominar o nome egípcio, ou o nome Egito, se refere a Kemet, ou mais antigamente, Kumat, Raum Kumat. A língua egípcia faz referência direta ao progenitor deles, que foi Cã, que era pai dos antigos africanos, de todos os povos africanos e também dos povos etíopes da Etiópia. Ou seja, os antigos egípcios, segundo as escrituras sagradas, eles eram sim povos de pele retinta, povos de pele amarronzada, povos de pele negra, exatamente. Os antigos egípcios é indiscutível. Biblicamente, os antigos egípcios, eles eram, nos seus primórdios, uma nação negra, e ponto final. Não existe discussões a respeito disso. Dizer que os egípcios antigos eles eram povos brancos, isso é desmerecer totalmente o contexto geográfico, por conta de que o Antigo Egito ele é localizado no norte da África, então, logo, povos africanos. Porém, o Antigo Egito ele passou por várias e várias períodos onde vieram muitas e muitas migrações de outros povos
de outras regiões, de países orientais, de países do Oriente Médio e da Mesopotâmia, que algumas tribos destes povos vieram e acabaram se misturando um pouco com os antigos egípcios e tomando posse também do título de faraó, e sendo faraós no Egito, porém faraós que não eram egípcios nativos, não eram faraós de origem egípcia, porém eles eram denominados os faraós Ixos. Nós temos relatos arqueológicos de que os Ixos, lembrando que Ixo significa literalmente pastores governantes, ou governantes, simplesmente governantes pastores, é muito interessante nós notarmos que está literalmente ligado aos semitas. Portanto, os Ixos, eles são sim denominados povos semitas. Eles não são povos de origem camita, eles não são povos camitas nem misraitas, mas sim da descendência de Sem. Eles são semitas. E existem diferenças étnicas e culturais e linguísticas entre os povos da descendência de Cã com os povos da descendência de Sem. As principais diferenças são que os semitas, eles não são um povo nem da descendência de Cã, não são um povo negro, não existe isso. Os semitas não são um povo negro e também não são povos europeus, eles não são povos brancos, loiros, de olhos claros, ruivos. Isso, na Bíblia, quando cita a respeito de Davi ou Esaú ser ruivo, ali no original em hebraico e aramaico, ali está referindo ali a eles terem uma tonalidade de pele bronzeada, deles serem robustos e bronzeados do sol. Os semitas, como eles não são nem negros nem brancos, eles são destacados e denominados como povos amarelos, exatamente. Os povos amarelos, ou os povos semitas, eles não têm uma tonalidade de pele escura e eles não têm uma tonalidade de pele extremamente clara, como de povos europeus, como de povos escandinavos, como esses povos que são povos de pele bem branca. Os semitas, eles têm sim um tom de pele claro, porém os semitas eles se bronzeiam facilmente do sol e eles não têm olhos claros, azuis, verdes, e também não têm o cabelo claro, apenas o cabelo escuro. Ao longo das dinastias do povo egípcio, nós também podemos encontrar um povo muito interessante e muito curioso pela sua origem e pelo seu nome. Este povo, ele se denominava, na antiguidade, de o povo de Cush, os antigos núbios, atualmente chamados de núbios. Na antiguidade, eles se chamavam a si mesmos de a descendência de Cush. Eles estão localizados no Sudão, onde eles se referiam a si mesmos a Reino de Cush. Eles eram descendentes de Cush. E Cush foi um dos progenitores dos povos africanos. Os egípcios naturais, eles são sim um povo negro, porém eles são um povo negro de tonalidade de pele amarronzada, diferente dos cuxitas. Existia uma certa diferença entre os povos camitas também, em sua tonalidade de pele. Alguns tinham tonalidade de pele mais amarronzada, outros tinham a tonalidade de pele mais retinta, mais escura, como os próprios núbios cuxitas. Já os egípcios, eles tinham uma tonalidade de pele amarronzada. Nós podemos perceber a tonalidade de pele dos antigos egípcios através da arqueologia, onde nas várias tumbas de pirâmides e de sarcófagos abertos, nós podemos notar a aparência original dos egípcios nativos, como eu coloquei essa imagem aí representativa, mostrando egípcios naturais, com seu tom de pele, com suas vestimentas e com seus adereços. Ou seja, o Antigo Egito ele era dividido por conta dos Ixos, que eram semitas, que tinham tonalidade de pele um pouco mais clara do que a dos egípcios e dos outros povos africanos. Por conta dessa mistura, o Egito acabou se tornando uma nação totalmente miscigenada, com os Ixos, que era um grupo de povos semitas, não era apenas um povo semita, mas alguns povos semitas, e também com mistura com núbios, e também com mistura com greco-macedônios, por conta que houve faraós de origem grega, e sim, eles eram da Europa, ou seja, eles eram faraós brancos e etc.
É interessante ressaltar que na tumba de Ramsés III e também nas tumbas de Beni Hassam, que datam de 1900 a.C. a 1800 a.C., existem retratos dos semitas, onde eles têm uma tonalidade de pele arábica, uma tonalidade de pele semita amarelada. Eu espero que todos vocês tenham entendido a respeito dos egípcios antigos, que são descendentes de Mizraim e que são povos africanos originalmente, porém que se misturaram ao longo do tempo. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo do canal. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, onde eu abordo e falo a respeito dos traços étnicos dos antigos egípcios e de suas misturas étnicas.